Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma aula do nosso curso C.S. Lewis, escritor, filósofo e teólogo. Eu sou o professor Joás Mello e esse curso está sendo oferecido pela FURG como pré-requisito do meu doutorado na disciplina de estágio docência. Na aula de hoje, a gente vai estar vendo mais um livro do Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. No nosso cronograma original, a gente acabou se adiantando muito com os conteúdos e ganhamos uma aula extra. Então eu resolvi colocar mais um texto, mais um livro do Lewis. É um livro também muito conhecido e muito aclamado, talvez você aí esteja sorrindo agora porque a gente vai trabalhar ele, que mostra a face do Lewis literário e do Lewis teólogo também, principalmente. E é ele que a gente vai estar vendo aqui, que é nada mais nada menos do que Cartas de Outro Mundo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ou em inglês, Screwtape Letters, que é o que a gente vai estar vendo hoje, melhor entendendo o que Lewis quis abordar em cada uma das 31 cartas. Nota, antes da gente começar, que a gente só vai estar trabalhando o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu digo isso porque no final dessa edição aqui da Thomas Nelson, tem outro livro incluído, tem aqui ó, o livro 2. E no livro 2 a gente tem Maldanado propõe um brinde, ou Screwtape proposes a toast, em inglês, se eu não estou enganado. A gente não vai estar trabalhando ele, a gente vai estar trabalhando só o primeiro volume, que é o maior e também o mais conhecido. Nesse livro aqui, Screwtape Letters, que foi publicado em 1942, perdão, o Lewis, ele comenta que nunca havia escrito nada com tanta facilidade. Ou seja, a gente vai ver a gênese desse texto, o Lewis ele estava ali pensando e tudo mais sobre a perspectiva do texto e o que é que ele viria a ser, e ele quando sentou para escrever, foi muito tranquilo para ele, e ele foi escrevendo com demasiada facilidade. Além disso, esse livro, ele foi publicado inicialmente na revista eclesiástica The Guardian, nas cartas. Não é à toa que cada capítulo é uma carta. Então, o Lewis ele foi elaborando as cartas, e como os antigos folhetins no Brasil, ele foi publicando carta por carta, não confundir, tá? The Guardian com o grande periódico americano The Guardian. Esse aqui se tratava de uma revista eclesiástica, de uma revista de coisas religiosas mesmo lá da época, tá bom? Em 42, a Ashley Thompson, ela colige, ela faz a reunião de todas as cartas do Screwtape, ou do Mal Danado, uma das traduções em português, porque eu digo uma, porque essa é a mais famosa, que é a da Thomas Nelson. Mas tem outras traduções anteriores que traduzem de outra forma. Se você vê screw em inglês, pode ser algo como chave de fenda. E tape um nome, tipo nome de demônio mesmo que ele quis criar, né? Então ele pegou screw e pegou tape, que é fita, é tipo durex pra gente, screw tape. Enfim, aí dá para traduzir da melhor forma criativa que você pensar. A Thomas Nelson, se eu não me engano é da Gabriela Gregersen também, traduziram como maldanado. Isso, exatamente, da Gabriela Gregersen. Enfim, e em 42 elas foram reunidas, as cartas, e publicadas num único volume. E a dedicatória desse livro é a Tolkien. No entanto, o Tolkien ele não gostou de ter esse livro dedicado a ele, mas obviamente ele não disse ao Lewis. Em uma carta enviada a um amigo pessoal, ele comentou que não gostou do estilo do texto de Lewis. E, enfim, ele não se deu bem. O Tolkien, ele também era um autor cristão, como a gente trabalhou um pouquinho dele, infimamente, na primeira aula que a gente viu, e aí no contexto histórico, só uma breve pincelada. Mas o Tolkien, ele também era cristão, e fazia literatura com viés cristão. Mas ele não era um teólogo literário, assim como o Lewis. Por isso que ele não gostou da teologia indireta que Lewis faz aqui em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E a partir da publicação desse livro, ele se consolida como teólogo popular. Ele começa a ser, então, reconhecido, nota que foi bem antes da publicação de Mere Christianity, do Cristianismo Puro e Simples. Exatamente. Nesse livro, o Lewis ele procura explorar a burocracia do inferno, com escritórios, com chefes responsáveis e tudo mais.
Há até quem brinque que nessa época que ele estava trabalhando, né, tipo, contexto da Segunda Guerra Mundial, ele estava trabalhando ali no ambiente do exército, no ambiente militar da Inglaterra, e ele fez meio que uma paródia da burocracia inglesa nesse livro. Além disso, ele utilizou esse texto, esse enredo de um, tipo, o nome em português já diz tudo, a Carta de um Diabo Seu Aprendiz, esse enredo de um diabo, um demônio velho escrevendo para um demônio jovem, que é seu aprendiz, sobre como tentar melhor o seu observado, por quem ele é responsável, o humano por quem ele é responsável, brincando assim com a perspectiva inversa do anjo da guarda. Só que ele utilizou todo esse enredo para fazer observações espirituosas ou espirituais. Ele utiliza isso daí como pretexto para ensinar as disciplinas cristãs. Além disso, ele fez caricaturas, e é muito legal, a gente trabalhou na segunda aula sobre Lewis, se eu não me engano, o caráter didascálico que Humberto Eco vai ressaltar no seu livro Arte Medieval, se não me engano é Arte e Literatura Medieval, o nome do livro. Eu posso colocar na descrição para tirar dúvida de vocês depois. O caráter didascálico é o caráter que a literatura, parecido com aquilo que Benjamin vai propor sobre a alegoria, é que a literatura ele tem o que está posto, mas além do que está posto, ele te ensina algo sobre a vida. O Lewis ele trabalhou muito bem isso fazendo as caricaturas, para que a literatura nos ajude a ver melhor o mundo que a gente já vive e, por ser tão natural a nós mesmos, a gente não percebe. Então é tipo, eu vou colocar um óculos para enxergar melhor o mundo que eu vivo, esse óculos seria a literatura. E aí a grande pergunta, será que ele fez ali indiretas à senhora Moore? A senhora Moore, se você não está lembrado de quem é a senhora Moore, pega lá aquela aula que a gente fez sobre a vida dele e, tipo, o personagem principal, né? O personagem principal não. O ser humano por quem o verme lindo, ou woodworm em inglês, que é justamente o diabinho, é responsável, ele tem uma mãe que é muito chata. E essa mãe aí, alguns biógrafos, como o Roger Lancelyn Green e o Walter Hooper, supõem ser aí uma imagem da senhora Moore, que é aquela senhora do amigo dele que morreu na guerra, enfim, fofoca. Vamos lá. Nova forma de aconselhamento espiritual tradicional. Ele fugiu da mesmice de conselhos, e ele colocou os conselhos cristãos em uma roupagem literária e muito mais apetecível, muito mais apetitosa para aqueles que iam receber. Exatamente, e dessa forma ele conseguiu transmitir princípios cristãos de uma forma inteligente para uma geração que já estava cansada de ouvir sempre as mesmas coisas. Ele colocou ele numa roupagem diferente para que fosse mais aceitável ao seu público. Exatamente, Oliver Quick e William Temple, que são, gente, William Temple é o arcebispo da Cantuária da época dele. O Oliver Quick, que é um professor de teologia, ele escreveu ao William Temple recomendando que o Lewis, já nesse tempo, presta atenção, antes de Cristianismo Puro e Simples, para que o Lewis recebesse o título de doutor honoris causa em teologia. Ele percebeu que o Lewis, ele era um camarada muito gênio em teologia, e aí você lembra lá daquela polêmica, ele é da teologia, ele é da literatura, ele é de nenhum dos dois? O Oliver Quick observou nele muita capacidade teológica e como ele tinha uma pegada muito diferente dos teólogos, ele olhou para o Lewis e pensou, esse cara é o futuro da teologia, então a gente tem que homenageá-lo de alguma forma, por isso que ele foi indicado aí para receber o cargo de doutorado em teologia, que acabou não acontecendo, por algumas questões. Aí ele adquiriu, já nesse tempo aqui, antes das palestras, esse aqui é o comecinho das palestras, se você lembra bem, ele adquiriu fama internacional após o lançamento. Ele ficou muito reconhecido nos Estados Unidos. Inclusive, o pessoal dos Estados Unidos fazia pedido à BBC de Londres para que as transmissões de rádio dele fossem mais longas, porque o pessoal gostava muito de ouvir o Lewis. E juntamente com a sua fama internacional nos Estados Unidos, houve, por consequência, uma vez que Lewis ele não estava procurando se infamar, no caso, ele não queria se colocar na fama, mas ele queria colocar a sua mensagem na fama, tornar o cristianismo mais público, houve um grande despertamento internacional por assuntos religiosos. Numa sociedade que estava ferida pela dor da guerra, o Lewis trouxe a religião cristã de uma forma muito diferente do que as pessoas já tinham ouvido falar.
Dessa forma, como eu tinha dito para vocês, o pessoal pediu mais tempo dele no rádio. Muitas pesquisas, inclusive, falando da questão da fama do Lewis nesse tempo, foram feitas na obra dele. Por exemplo, o Boss, que é um pesquisador estadunidense, ele concluiu seu doutorado pela Universidade de Chicago em 48 sobre Lewis. E aí você pega aí, ele começou ali por volta de 44, antes dali do Cristianismo Puro e Simples ser publicado, sobre Lewis. E o Chad Walsh, ele publicou o Apóstolo dos Céticos, que é esse livro aqui que eu coloquei aqui no cantinho. Opa, isso aí, que é C.S. Lewis, Apostle of the Skeptics, by Chad Walsh, que é um dos primeiros livros especializados, deixa eu vir para cá, na obra de Lewis para, já, e você percebe, né, Apóstolos dos Céticos. Ele queria trabalhar com as pessoas que eram céticas em relação à religião. E dessa forma ele trouxe para si uma reputação controversa, porque ao mesmo tempo que tinha muitas pesquisas, ele se apresentava como um professor do college, e não de Oxford, não de Cambridge, como ele seria depois. Então, ele não era visto ainda como uma autoridade no conceito universitário e no ciclo da ciência. Então, algumas pessoas o desprezavam por causa disso, enquanto outras colocavam isso de lado e diziam, não, mas o material desse camarada tem muita qualidade. Exatamente como tudo aconteceu. O princípio do livro, do Screwtape Letters, se deu enquanto Lewis estava num culto na Holy Trinity Church, no dia 21 de 7 de julho de 1940. Ele estava nesse culto e aí ele teve um insight, que ele comenta aqui. Isso aqui é na biografia o nome da biografia é C.S. Lewis, a biography do Roger Lansing Green e do Walter Hooper. O Lewis, eles destacam o Lewis dizendo o seguinte: antes do término do serviço religioso, antes do término do culto, seria de desejar que essas coisas acontecessem mais oportunamente. Tive a ideia de um livro que creio poderia ser útil e divertido. Seria chamado como um diabo para o outro, algo do tipo. Ele estava maturando a ideia do título. E consistiria em cartas de um demônio idoso aposentado para um jovem demônio. A ideia seria apresentar toda a psicologia da tentação sobre outro ponto de vista. E aqui você lembra lá da metalinguística do Lewis? Primeiramente, né, ele não vinha com a ideia da alegoria, ele vinha com uma imagem. Aí uma imagem de um diabo ensinando a outro, um diabo mais velho ensinando um diabinho. E isso daqui eu poderia fazer para... E depois vinha o caráter didascálico, o caráter alegórico didatizador. Então, essa daqui foi o princípio das dores no dia 21 de julho de 1940. Que ele começa a publicar em 41 e os livros as cartas são coligidas e publicadas inteiramente 2 anos depois. Isso aí E aí, obviamente, né, o título do livro carrega o nome do diabo. E a gente viu no Cristianismo Puro e Simples, e logo na introdução, que o Lewis, ele não era um naturalista cristão. Ele sempre acreditou no sobrenatural. E, na verdade, quando a gente for ver, se eu não me engano, é a próxima aula sobre milagres já, que a gente vai ver o Lewis, não filósofo mais, não teólogo mais, mas filósofo, a gente vai ver como ele lidava com o sobrenaturalismo e o naturalismo, se uma coisa se sobrepunha a outra, se elas viviam em choque e tudo mais. Mas o Lewis, ele era um teólogo que acreditava na existência de um ser que se chamava Diabo, Satanás. E ele comenta isso daqui. A questão adequada é se acredito em demônios. Eu acredito, isto é, acredito em anjos e acredito que algum deles, pelo abuso do seu livre-arbítrio, tornaram-se inimigos de Deus e como corolário, e como consequência, de nós. Tornaram-se inimigos de Deus e de nós também. A estes podemos chamar demônios. Então, a demonologia de Lewis, ou a demonogonia de Lewis, a origem dos demônios, advém de seres angelicais criados por Deus que, através do mau uso do livre-arbítrio, se transformaram em demônios. Eles se opuseram a Deus e se transformaram em anjos do mal ou anjos caídos, portanto, chamados de demônios. Eles não diferem em natureza dos anjos bons, mas sua natureza é depravada. Eles têm uma natureza caída. O diabo é o oposto do anjo, entendeu? O anjo para o anjo bom, assim como o homem mau é o oposto do homem bom.
Então, assim como há homens maus, há homens bons. Há anjos maus, há anjos bons. Então, ele vai fazendo essa categorização. Satanás, o líder ou ditador dos demônios, é o oposto não de Deus. Então, para que Satanás, na perspectiva luisiana, fosse o oposto de Deus, ele teria que ser um Deus igual a Deus. Mas Satanás não é Deus, Satanás é um anjo caído. Portanto, ele não é o oposto de Deus, mas de Miguel, que é, como Luiz considera, um arcanjo citado algumas vezes na Bíblia. Então, como arcanjo, líder dos anjos, Satanás é líder dos anjos caídos. Introduzindo o livro, a estrutura, obviamente a estrutura física, como eu já tinha dito no começo, é composta por 31 cartas. Então, a primeira parte do livro, que é o primeiro livro, tem 31 capítulos, portanto as cartas. Além disso, demonstra-se uma despreocupação com a cronologia. As cartas não estão escritas necessariamente em ordem cronológica, um acontecimento atrás do outro e assim sucessivamente. Não, eles estão despreocupadamente com a cronologia, organizados. Cartas com o microcosmo consultivo. Lembra lá a intenção de se ensinar com aquilo? Essas cartas é como se fosse um modelo 2.0 de aconselhamento cristão. Então, eu tenho um aconselhamento cristão em forma de literatura, que torna ele muito mais aprazível e interessante para as pessoas em geral. Exatamente. Já entrando nas cartas, como eu tinha dito para vocês, as 31, nas cartas de 1 a 3, eu separei aqui as cartas, 3 cartas por slide. Na primeira carta, a gente tem os seguintes temas sendo trabalhados. O materialismo, o perigo do materialismo, da imprensa, o jargão e a propaganda que se sobrepõe à argumentação. Na primeira carta, eu vou utilizar aqui o nome Screwtape como foi traduzido pela versão da Thomas Nelson. O maldanado fala para o verme lindo, o Woodworm, que numa sociedade comum, e ele deveria levar o seu orientado, ou o seu guardado, por assim dizer, ou desguardado, a considerar o materialismo, a opinião da imprensa, jargões populares e a propaganda acima dos argumentos. Por quê? Ele vai comentar que não dá para argumentar com alguém para deixar o cristianismo. Então, se você quer que a pessoa questione os fatos a partir da razão pura, da razão lógica, então tem que ter cuidado. Tendo em vista a conversão do Luiz, você vai lembrar que ele se converteu através de métodos racionais, ele foi pesquisar e tudo mais. Então, ele acredita que se um diabo, e aí o maldanado, for orientar o seu verme lindo para incentivar o outro a ter um raciocínio crítico e buscar a lógica argumentativa, ele vai perder a guerra porque ele vai se converter ao inimigo, portanto Deus. Além disso, pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. Ele vai chamar de paciente e a gente vai chamar de paciente também. Uma vez desperta a razão do nosso paciente, quem poderá prever o resultado? Então, não é porque você é cristão, segundo a perspectiva de Luiz, que você não pensa. Mas, na verdade, pensar e questionar muitas coisas pode fazer você cristão, segundo a perspectiva de Luiz na página 18. A sensação de sabe tudo. Afinal de contas, quem pensa que sabe tudo precisa de pouca coisa. Então, ele deveria estabelecer na mente do seu paciente que ele já sabia de tudo. Na segunda carta, ele vai seguir para a questão da conversão da mente e não de hábitos. Na segunda carta, o paciente do vermelhinho se converte, vira cristão. E aí, percebe que o Luiz, em sua genialidade, ele vai trabalhar com as dificuldades de alguém no começo da caminhada cristã. E aí ele vai comentar que o vermelhinho deve se esforçar ao máximo, o maldanado vai orientar o vermelhinho a botar na mente do paciente que ele está convertido, mas não necessariamente nos hábitos. Então, embora ele estivesse mentalmente convertido, os hábitos deveriam permanecer o mesmo. E aí, subliminarmente, o Luiz ensina que uma conversão ela deve ser tanto de mente quanto de hábito. Olhar a vizinhança de bancos. Então, quando ele for para a igreja, faça com que ele olhe para as pessoas do lado e comece a ver os defeitos delas e tudo mais. Veja os vícios e perceba que essas pessoas não são boas pessoas como deveriam ser.
Na carta 3, ele vai, ele vai falar do relacionamento com a mãe, que era uma mulher muito problemática, que alguns biógrafos comentam que é muito parecida com a senhora Moore, a mãe lá do parceiro dele, como é que eu poderia dizer, assistida, não é, por assim dizer, recebia assistência de outro demônio que é nomeado por Maldiposo. A mãe dele, gente, ele tinha muito problema com a mãe. Então, ele vai comentar, o Maldonado vai comentar que as irritações que a mãe causava no paciente do Vermilindo deveriam ser vistas não como uma questões de caráter, não como percepções diferentes, ou até mesmo hábitos diferentes, mas que cada irritação fosse entendida como um pecado. Até mesmo o tom de voz dela, o tom de voz da mãe deveria causar arrepios e contorcionismos e ele odiasse cada vez mais a sua mãe. Era esse o plano do Vermilindo. Isso aí nas cartas de 4 a 6, ele vai trabalhar o tópico da oração. A oração deveria ser um ofício doloroso. Ele deveria tornar o processo de oração o mais doloroso possível, para que assim ele fosse orar sem preparo. E os sentimentos deveriam ser enviados à mente do paciente para que o atrapalhassem. E aí perceba que o Luiz vai subliminalmente ensinando você a orar. Quando você for orar, pode ser algo doloroso porque não é natural. Então, deve se preparar e ter cuidado para que os sentimentos não atrapalhem você no ofício. Oração mecânica e sem direção, ser desconhecido. E aqui é muito interessante que ele vai comentar, em suas orientações, o Maldonado, que a oração ela deve ser direcionada, mas você não vai estar vendo Deus na oração. Então o Vermilindo ele deveria direcionar uma imagem de Deus como um canto da sala, como a parede do quarto, onde o paciente estivesse orando, para que ele não se concentrasse de forma alguma em Deus, mas, como é que eu poderia dizer? Mas que ele desmorfizasse Deus e concretizasse Deus num local que ele está vendo, perdendo assim de foco o objeto da sua oração. Na carta 5, a guerra na Europa já começa a surgir. Eu esqueci de falar no começo, mas esse livro ele vai trabalhar com as questões da Segunda Guerra Mundial, embora não sejam explicadas claramente. Mas aqui na carta 5 é quando a guerra na Europa surge pela primeira vez. Então, talvez, se você quisesse fazer um trabalho situando esse livro cronologicamente, aqui seria o estouro da guerra. Então, surgem algumas questões complicadas para um cristão. Ele vai ser patriota ou ele vai ser pacifista? E os problemas dos extremos. Se ele for um extremo patriota, é complicado. Se ele for um extremo pacifista, é complicado. E a orientação para é que o Vermilindo o oriente para uma dessas duas vertentes, para que ele seja um extremista. E o sofrimento, diferentemente do que um demônio inocente, novo, melhor dizendo, não inocente, poderia pensar, o sofrimento, e é aqui que Luiz vai cunhar, essa sua grande citação, é o megafone de Deus. Então, o sofrimento, na verdade, não afasta a pessoa de Deus, mas muito pelo contrário. Deus se faz muito mais notável durante os sofrimentos. E o risco de que a guerra não só faça ele perceber mais a Deus, mas como ele perca o contentamento do mundo, que é tão útil, segundo a perspectiva do Maldonado. Isso aí na carta 6, o serviço militar entra em questão. E, portanto, ele precisa se encaminhar para a guerra. O paciente vai servir na guerra. E aí surgem os problemas da ansiedade e da angústia e os bloqueios para o divino. Porque quando você sente muita ansiedade, você sente na responsabilidade de fazer as coisas por si só e se preparar para o pior, para que você esteja preparado quando o pior aconteça. Mas ao mesmo tempo isso te traz angústia e isso te coloca numa posição divina para estar preparado para tudo com a presciência. Então, Luiz vai mostrar que essas duas características são um bloqueio para a nossa percepção de Deus. Traga a atenção dele para si próprio, que ele não foque nas outras pessoas, que ele odeie os conhecidos e ame os desconhecidos. Aquelas pessoas que ele vê na televisão, que ele ouve na rádio, que ele sabe que estão morrendo por aí, que ele ama essas pessoas, Vermilindo. Mas que os conhecidos, os vizinhos, os irmãos de igreja, os familiares, sejam odiados por ele. Se você conseguir que ele faça isso, você vai estar caminhando bem. Carta 7. Na carta 7, a política da ocultação
entra em questão. O vermelhinho deveria se mostrar para o paciente ou não? O Maldonado diz que não. Por quê? Porque a crença em espíritos poderia levar à crença em Deus, mas que certas formas de crença em espíritos, e essa sim ele orientava, e o Luiz com veemência nega, condena, aliás, em alguns livros de teologia seu, ele diz que aparta ele de Deus. E aí, enfim, dentre tantas questões que a gente já conhece. Igrejas pequenas fazem as pessoas ver os defeitos da outra com melhor acurácia, com melhor perspicácia. Então seria melhor. O vermelhinho deveria orientar o seu paciente a trabalhar o cristianismo com política misturada com religião e entender o mundo como um fim. Se o mundo é o fim, o cristianismo é um meio para que o mundo seja melhor. Então ele deveria se preocupar com um partido político, com uma orientação filosófica que usasse o cristianismo para transformar as pessoas. Então assim o mundo seria melhor. Percebe que Deus sai da questão aqui e o mundo se torna um fim em si mesmo. Carta 8, altos e baixos da vida cristã, ou a ondulação, como Luiz vai chamar, e a vontade livre para escolher. Ele deveria levar o seu paciente, nessa daqui, a orientação do Maldonado, é que ele leve o seu paciente a perceber que a vida não é altos e baixos, e que ele ter saído de uma parte alta e agora está numa parte baixa da sua vida cristã, na verdade, é mostrando que não está dando certo. Porque se ele, exatamente, orações de períodos de baixa, se ele percebe que está em baixa e desiste, é o melhor que tem. Mas se ele percebe que está em baixa e faz uma oração, aí ele vai perceber que ele precisa de Deus. E aí, isso é perigoso para os planos do diabo. Carta 9, como causar vícios. Trate-os como paliativos. Você chegou em casa, você merece fazer tal coisa. Então, se bem que bebida e cigarro no tempo do Luiz não era entendido como vício, né? Mas enfim, vamos colocar a gula, que ele vai trabalhar mais pra frente também. Se a comer muito for um paliativo para o seu sofrimento, você merece, então aproveite. E aí ele vai induzir, vai dar um método de indução ao vício. E o cristianismo deve ser moderado. Que seu paciente, vermelhinho, não veja o cristianismo um radical como algo muito positivo. Que ele seja um cristão, mas um cristão equilibrado. E que ele descreia na ondulação. Se ele não está bem agora, é porque, afinal de contas, essa fase cristã já passou e não serviu muito para ele. E aí percebe como o Luiz vai inculcando, a partir daí, conselhos. Então, o cristianismo é feito de fases, e nas fases baixas a gente deve recorrer a Deus, porque o cristianismo não é uma fase, mas é um longo prazo, é um relacionamento com Deus. Enfim, genial a forma que ele vai trabalhando. Cartas 10 a 12. Na carta 10, ele vai incentivar que o vermilindo faça com que o seu paciente se alie a más companhias. Por quê? As más companhias vão fazê-lo desprezar as coisas da massa populacional. Então, se você está com uma companhia que tem, por exemplo, uma condição financeira boa, então essas pessoas vão vão desprezar aquilo que a massa gosta. Então, você deve estar ligado àquilo que o seu grupo, que é muito mais importante, gosta. Então, oriente-os a ter mais más companhias, não mais companhias. A vida dupla, ela deve ser marca de uma vida equilibrada. Então, você tem que ser um em cada círculo. Cuidado com o puritanismo. Cuidado com você querer ser santo demais. Cuidado com você querer ser uma pessoa só, não contar mentiras. Cuidado, porque o seu paciente, ele deve ser um cristão equilibrado. Se ele for um cristão equilibrado, ele será nosso. Carta 11. Piadas e promiscuidade. E aí é muito interessante como ele vai trabalhar esse assunto. Ele vai dizer que a crueldade é vergonhosa, a não ser que seja em forma de piada. Você ser cruel com uma pessoa é uma coisa terrível. Mas se você transforma a sua promiscuidade numa piada, ou a sua crueldade em uma piada, aí isso se torna aceitável. E esse é o perigo da porta de entrada da promiscuidade e da crueldade na vida do cristão. O puritanismo, você deve evitar mudanças. Então, você deve seguir sempre a mesma coisa sempre. E ter aí uma grande falta de humor.
para que a sua vida cristã seja séria e estritamente, como é que eu poderia dizer, monótona ou cinza. Carta 12. Exatamente. E um lento distanciar-se de Deus, da igreja. Por quê? Quando o distanciamento ele é imperceptível, obviamente não se percebe. Então, se for um distanciamento imediato, você pode perceber. Então, você pode perceber e voltar. Mas se é lento, você não vai percebendo. E o cristianismo ele deve esfriar, mas com a boa manutenção do exterior. Você pode perder os hábitos e as disciplinas cristãs, mas se o seu exterior ainda parecer cristão, você está fazendo um bom trabalho, verme lindo. Continue assim. Dessensibilização. Muito parecido com esse daqui, né? Manutenção do exterior, mas um sentimento progressivo, na verdade, um crescimento imperceptível da seu distanciamento de Deus. E a lei e as disciplinas cristãs, elas devem ser tratadas como extrato bancário. Você vai lá no extrato bancário, puxa ele e você percebe que você está em débito, que você está devendo. E isso deve levar o teu paciente, verme lindo, ao desespero. Ele deve parar e evitar olhar para a lei, evitar procurar fazer disciplinas, porque ele sempre vê que está errado, ele sempre vê que está em débito. E isso, afinal de contas, não faz bem. Cartas 13 a 15. Carta 13. Prazeres positivos, genuínos, aproximam do inimigo. O mal danado é que ele vai trazer uma questão muito interessante. Ele vai propor que os prazeres de uma boa companhia, de uma boa risada, de uma boa música, de uma boa refeição, esses prazeres genuínos e positivos, eles aproximam do inimigo. Mas os prazeres efêmeros, como por exemplo uma dor romântica, aproxima do chefe deles, do líder máximo deles. Então, enquanto os prazeres forem efêmeros e trazerem coisas negativas, ele está ganhando, o verme está fazendo o seu dever direitinho. No entanto, prazeres genuínos, ele está perdendo, não vai dar certo, porque os prazeres genuínos aproximam do inimigo. Só lembrando, gente, que o inimigo aqui é o inimigo do mal danado, tá bom? Então é Deus aqui em questão. Mas vamos lá, carta 14. O problema da humildade. Chamar a atenção dele para isso. O mal danado vai observar que o paciente do verme lindo, ele está começando a ser humilde e nitidamente humilde. E aí, verme lindo, sabe como você combate isso? Chame a atenção dele para a humildade. Se ele perceber que ele é humilde, ele vai deixar de ser humilde. Então, o antídoto para a anti-humildade é que ele atente-se para isso e se orgulhe da sua humildade. O inimigo, Deus, quer atenção para os outros. Faça com que o seu paciente perceba o seu valor próprio, verme lindo. Os outros, se ele começar a olhar muito para os outros e tentar ajudar os outros, ser uma pessoa altruísta, a gente vai estar perdendo ele para o inimigo. Então esforce para que ele veja o valor próprio. Ele merece mais coisa que os outros. Ele é um injustiçado pela sociedade. Ele é a vítima do mundo. Enquanto ele estiver fixando no valor próprio, ele vai estar bem longe do inimigo. Carta 15. Leve-o a viver o hoje. Medo e confiança fazem com que o seu paciente olhe para o presente. E quanto mais ele olhar para o presente, mais ele vai estar desviado da eternidade. Uma vez desviado da eternidade, ele vai considerar presente, passado e futuro. O passado vai ser maior do que o futuro, porque ele vai estar preocupado com o que ele fez e o que ele fez que atinge o hoje. E quando ele se preocupar com o futuro, não vai ser com um futuro de eternidade, um futuro sobrenatural. Não, vai ser com um futuro terrestre. Então você vai estar desempenhando muito bem o trabalho com o medo e a confiança nele vai ser uma confiança no seu valor próprio e na sua capacidade. E isso vai trazer a ansiedade, que em tempos de guerra não precisa de nada melhor para ser desencadeada. Cartas 16 a 18. Na carta 16, ele vai orientar que o verme lindo leve o seu paciente a muitas igrejas e que ele observe cada igreja, observe as pessoas de cada igreja e assim selecione o que ele gosta de uma, selecione o que ele gosta de outra, para que ele comece a ser um degustador de igrejas, porque assim ele vai observar qual igreja tem uma mensagem que mais se adapta às suas necessidades e não a Bíblia. E aí, ainda na pegada do valor próprio. Então, eu vou procurar aquele lugar que me sinta bem. As igrejas, portanto, partidárias,
ver cravo. Isso aqui é o reverendo cravo. As igrejas, portanto, como partidárias. E aqui ele vai falar do reverendo cravo. Eu botei aqui errado. Na verdade, foi o corretor que corrigiu. O reverendo cravo era alguém que trabalhava, um personagem, obviamente, que talvez tenha até uma ocorrência histórica e o Luiz tenha trazido para a ficção. O reverendo cravo, ele trabalhava como os partidos políticos poderiam utilizar do cristianismo para atingir o seu objetivo nesse mundo. Olha que interessante. Então, ele vai comentar que esse é um caminho que torna o cristianismo um fim para um meio. Aliás, meio, o inverso, né? Um meio para um fim. Para conquistar o progresso no mundo, use o cristianismo. Mas, na verdade, esse daí é um método satânico, como o C.S. Lewis destaca nesse seu livro. A gula, ele vai colocar como algo muito semelhante à sensualidade. Porque ela alivia a consciência e ela reforça o egoísmo. Lembra lá da questão que eu falei anteriormente, da gula? A gula, ela é um paliativo. Você não está se sentindo bem, você come muito. Ao você comer muito, você demonstra que você se importa pouco com as pessoas ao seu redor e muito consigo mesmo. E então, a sua consciência, ela se alivia. Como assim a consciência se alivia, afinal de contas? Se alivia porque você não está deixando comida estragar. Por quê? Aquela velha questão que a gente tem até hoje, né? Ah, tem muitas pessoas passando fome por aí, eu não posso deixar a comida estragar. E assim muitas pessoas alimentam a sua gula. A gula, inclusive, era uma gula inversa, que era praticada pela mãe dele também no livro, a mãe do paciente do Vermilindo. A demanda insaciável por prazeres é um reflexo da gula. E a espiritualidade e a medicina, no sentido de que a espiritualidade ela deveria ser equilibrada com a medicina. As coisas deveriam ser coordenadas e não sobrepostas ou subpostas. Carta 18. Amor, o perigo da paixão. O perigo da paixão, e aqui, perceba, gente, tem correlações, dá um trabalho muito interessante. Eu lembro que na primeira aula tinha gente dizendo que queria, eu quero ideias para estudar o C.S. Lewis. Se você pega Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz e pega o livro 4, se eu não me engano, 3 e 4, do Cristianismo Puro e Simples, você vai ter os temas muito correlacionados. Aí vai ser muito legal, porque isso aqui dá um ótimo trabalho. Do mesmo jeito que na última aula a gente viu que o casamento, a questão da paixão emergente, como isso não é o amor de verdade, aqui ele vai trabalhar a mesma coisa. O perigo da paixão no amor do casamento. A paixão que os poetas e os romancistas tanto narram, essa paixão inflamada de eu vou morrer por você, essa paixão que é um sentimento mais do que um ato, essa paixão que é um amor mais sentido do que atuado, é uma paixão negativa e ela é perigosa. E o sexo ele vai colocar como uma demonstração de amor que gera uma população de amor ainda mais para você amar. Ou seja, através da relação sexual, duas pessoas que se amam demonstram amor um ao outro por causa disso, gerando assim família para demonstrar ainda mais amor. O maldanado vai expor os perigos disso. Ele tem que expor a paixão como algo muito positivo. E a paixão tem que ser tão positiva que ele despreze todo o resto disso daqui para que ele viva e busque essa paixão eterna a todo tempo e a todo momento. Exatamente. E o casamento ele precisa estar sempre aceso por uma chama eterna. Quando a chama da paixão inicial passar, é porque o amor passou e ele deve concluir o casamento naquele exato momento. É a orientação do maldanado. Cartas 19 a 21. Na carta 19, está errado ali, tá? A competição humana deve ser colocada contra o amor. Como assim? O amor é algo bom, mas o amor ele deve estar centralizado e fixado na competição humana. Quem será que é melhor daqui? Quem será que ama mais daqui? Quem será que se desenvolve melhor aqui? Vermilindo, faça com que o seu paciente se atente a isso. Porque se ele começar a amar as pessoas desinteressadamente, a gente vai estar perdendo ele para o inimigo. Então devemos evitar isso. A compreensão de amor versus as guerras humanas. Como é que esse amor aqui eu botei com letra maiúscula de propósito, tá, gente? Compreensão do amor divino. Como é que o amor divino, o amor cristão, pode ser apresentado no mundo em contexto de guerra? Então, leve seu paciente a questionar tudo isso para que ele venha desistir dessa sua percepção de amor. E o jovem, para dificultar a vida cristã,
ele é jovem demais para colocar a vida cristã para complicar, a vida cristã, no caso, a natureza cristã, a ética cristã, para complicar a sua vida. Ele deve colocar questões do cristianismo à parte para que ele possa viver sua vida tranquilamente. Na carta 20, ele vai comentar, por exemplo, pegando, e percebe como ele vai reutilizando os tópicos, pegando a medicina, pegando a juventude, ele vai comentar aqui, Vermelindo, ocupe a mente do seu paciente com a ideia de que a castidade faz mal à saúde e que ele deve procurar um par perfeito. Ele deve se manter em busca de um par perfeito. Enquanto ele não encontrar um par perfeito, ele vai estar em problemas. Então, que ele nunca desista até encontrar uma pessoa que seja perfeita para ele. E ele vai comentar, e aqui, gente, é um negócio muito interessante, uma fala do Luiz sobre padrão estético, e aqui desfazendo toda a literatura, ele vai comentar que os padrões estéticos, o Maldanado, um dos mestres do Maldanado, ou seja, existe um diabo responsável por estabelecer o padrão estético que determinam o que vai entrar em moda, para que as pessoas se esforcem para entrar naquele padrão e tudo mais. Dá uma reflexão crítica muito interessante sobre o assunto. Na carta 21, ele vai comentar que o Vermelindo, ele deve incutir na cabeça do seu paciente a ilusão de posse. Ele deve pensar, eu tenho que usar bem o meu tempo, eu tenho que usar bem o meu corpo, eu tenho que usar bem as minhas botas, por exemplo, minhas botas, meu carro, minha casa, meu dinheiro, e o meu Deus. E dê a ilusão a ele que o que ele tem é dele, unicamente dele. E ele é a melhor pessoa para usar bem o que é dele. E esse Deus aqui, ele vai colocar que ele deve compreender o seu Deus. O Deus das outras pessoas não interessa tanto, Vermelindo, mas que ele crie um Deus à sua própria imagem e semelhança. Seja esse Deus que ele adore, e não o Deus daquele livro perigoso, a Bíblia. Cartas 22 a 24. Na carta 22, ele vai comentar, o Maldanado vai botar muito medo no Vermelindo para que ele não se apaixone por uma pessoa boa. Por quê? Na verdade, minto, na carta 22 ele já se apaixonou. E ele está apaixonado por uma pessoa que é digna de morrer na arena. Essa morte na arena, você pega o contexto do cristianismo histórico, lembra lá do período de perseguição romano, os cristãos eram colocados na arena. Então, essa paixão é perigosa, porque essa garota, ela é cristã. E ela não é cristã de brincadeira, não. Ela é uma cristã que, se possível, daria a vida para morrer pelo seu Cristo. Então, devemos evitar e tentar desfazer ao máximo esse relacionamento, Vermelindo. O perigo dos prazeres positivos, lembra lá daquela carta anterior, né? Os prazeres comuns devem ser colocados de lado. Faça com que ele perca a percepção e o gosto por aquilo que é comum e normal, não comum e normal. Enfim. Que ele busque sempre o extraordinário, que ele se fascine com aquilo que ele ainda não tem. Aí a gente vai estar ganhando ele. Carta 23. O Jesus histórico, muito interessante, a discussão cristológica. Os cristãos inteligentes, Vermelindo, coloque na cabeça dele, que aqueles que são cristãos e são inteligentes, eles defendem um Jesus histórico. Esse Jesus sobrenatural que fez milagres, que fez tudo isso daí, e que ressuscitou, não é coisa de cristão que pensa. E de fato essa era uma tendência do método histórico crítico que estava em emergência, em grande ebulição no tempo do Luiz. Como a gente deu uma breve pincelada no contexto histórico. O Jesus real, o Jesus histórico, não o Jesus da Bíblia, dos Evangelhos, o Jesus era um Jesus político, ele veio para ser um revolucionário. Então hoje a gente tem que também se envolver com questões políticas e ser revolucionários, assim como Jesus foi. E o cristianismo, ele se torna, a partir disso, um meio para um fim. Um fim que necessariamente indica um benefício próprio. Ou seja, o cristianismo é o meio para o fim daquilo que me agrada, não daquilo que me desagrada. E o que me agrada politicamente, o que me agrada socialmente, o que me agrada de forma de saúde. Ou seja, eu acabo transformando Deus, aquele Deus, o meu Deus. É isso que o Maldanado orienta para que o Vermelindo faça com seu paciente. Na carta 24, a namorada. Ele deveria abrir brechas da subestimação alheia. A namorada também tinha um diabo responsável por ela. E esse diabo foi orientado a que ele buscasse, na percepção dela,
para a subestimação dos outros. Essa menina tinha um problema, gente. Ela pensava, eu sou cristã, fulano é cristão de outra religião, fulano não é cristão, eu sou melhor do que todo mundo, eles são menos que eu. Esse era um grande problema e ele deveria ser produzido também no paciente do verme lindo. Essa é a orientação do mal danado. O orgulho espiritual, ele não deve ser percebido, porque todo defeito que é percebido pode ser consertado. Então, verme lindo, faça tudo desapercebidamente. Cartas 25 a 27. O cristianismo puro é um perigo. Ele deve ser substituído pela fé, ele deve se substituir a fé pela moda cristã. Verme lindo, faça ele perceber o que está na moda no cristianismo no momento. E que ele busque a moda cristã e não o cristianismo puro. Percebe-se como a intertextualidade lewisiana é fenomenal nessa passagem, nessa carta. A aversão às mesmas coisas, que ele se enfade do conservadorismo, que ele se enfade do status quo, que ele se enfade disso e ele veja isso como uma fonte de rebelião e infidelidade. Quem se enfada do status quo se rebelia. Quem se enfada do status quo no casamento, por exemplo, desencadeia infidelidade. Então, ele comenta que ele seja um cristão progressista. Em que sentido do progressista? Que está sempre tentando atualizar a Bíblia, está sempre tentando atualizar a lei, está sempre tentando atualizar as coisas e não se contenta com o revelado. Mais à frente, carta 26. Postergar e não resolver problemas por amor. O relacionamento dele, do paciente, do verme lindo, vai ficando complicado e vai tendo algumas preocupações. A orientação do mal danado é que o verme lindo faça com que ele, por muito amar a sua namorada, não resolva, mas postergue, porque quem muito ama não deve resolver as coisas um com o outro, mas por amor, os problemas devem ser colocados sempre de lado. Falsa abnegação, portanto, a abnegação negativa, aquela que adia os problemas e não resolve para que o amor cresça, ela desfaz da caridade, ela se opõe à caridade divina. Quem é mais abnegado? Coloque em questão, torne a humildade como um fator de moeda. Quem bota mais humildade na mesa? Quem é mais humilde? Quando ela for abrir a porta para você, não passe, deixa que ela passe primeiro, para que ela diga, não, pode passar, e você não, você pode passar. E a humildade e a abnegação seja assim negativa, e negue-se o princípio da caridade. Carta 26, 7. Encorajar a falsa espiritualidade e a percepção de que a oração é desnecessária. Verme lindo, ele já está orando, mas coloca na cabeça dele a percepção de que a oração não é necessária, porque Deus já sabe de tudo, porque Deus já provê tudo, porque o pão ele pode conquistar, porque as coisas da vida ele pode conseguir com o tempo, mais ou menos ele vai se virar. Então, coloca nele a ideia de que a espiritualidade é algo transcendente somente, e que ele vá se desfazendo assim das disciplinas cristãs. Cartas, exatamente, já estamos concluindo. Carta 28. Proteger para tentar mais. E aqui chegamos a um problema, porque o camarada estava entrando na zona de guerra mesmo. E ele quase morre nessa situação. Então o mal danado fala, verme lindo, cuidado, porque se ele morre estando junto do inimigo, a gente perde ele. Então, proteja ele de todo mal. Olha que incongruência legal e risível. Proteja ele de todo mal para que você o tente mais, porque ele só pode sair desse mundo quando ele for nosso. A mentira da morte como grande mal. Incuta na cabeça dele que a pior coisa que pode acontecer com ele nesse mundo é morrer. E assim ele vai evitar a morte. E assim ele vai ser um covarde na guerra. Só que o grande problema é que esse camarada, o paciente do verme lindo, não estava sendo um covarde. Quando teve um ataque, ele foi o mais altruísta e ajudou algumas pessoas e tudo mais. E esse era um motivo de grande preocupação, porque ele deveria ser ou um extremista pacifista ou um extremista, ele não nacionalista, mas ele não podia, patriota ou nacionalista, ele não podia ser altruísta, ele não podia se importar com os sentimentos das outras pessoas. Ele deveria amar a prosperidade e o mundo.
esperando ter um futuro belo, ainda que ele deveria olhar para o mundo e colocar toda a sua esperança no mundo. Se ele perde o mundo, ele perde tudo. Carta 29, o ódio bem elaborado. O ódio ele deve se colocar no lugar dos inocentes. Sabe aquela pessoa que perdeu tantos filhos? Ele deve sentir o ódio pelo inimigo por aquela pessoa, não tanto por ela, não tanto por ele mesmo. Portanto, a vergonha deve ser anestesiante. Ele deveria sentir uma vergonha. Na verdade, o ódio ele é uma forma anestesiada da vergonha. Quando eu sinto vergonha, mas eu sinto ódio por aquilo, a minha vergonha é anestesiada. Então assim, Vermelino, a gente vai estar desenvolvendo a vergonha nele, esse ódio vai corrompê-lo. A ansiedade, a elaboração de probabilidades imaginárias, procurando evitar o pior. Coloca na cabeça dele essa guerra, coloca na cabeça dele a ansiedade, que ele comece a pensar em 1001 opções de futuros e que ele se prepare para todos e que tente evitar o pior e não coloque o seu futuro na mão do inimigo. Exatamente. Carta 30. Gente, o Woodworm falha. Por quê? O paciente, ele tem uma ação altruísta na guerra, como eu tinha dito para vocês na carta anterior. E o cansaço, ele estava se cansando, o paciente. Ele estava percebendo que todo esse perigo, todo esse contexto de guerra não estava valendo a pena. E o cansaço, ele deveria ser incentivado a olhar para o perigo como uma oportunidade. O perigo deveria levá-lo ao cansaço, e o cansaço à desistência. Ele deveria observar que, frente às mazelas da guerra, frente a toda a destruição e carnificina, o que era a religião? Qual era a função da religião? Qual era o valor de Cristo? Tudo isso não passava apenas de uma fantasia. Então, a orientação do Maldonado é que o Vermelino incuta cada vez mais na cabeça do seu paciente essas questões, para que ele se afaste mais do inimigo. No entanto, na carta 31, o trabalho é perdido de todo. Por quê? No momento do ato altruísta, no momento em que ele estava se arriscando por pessoas na guerra, ele permaneceu ao lado do inimigo do Maldonado e faleceu. O paciente do Vermelino morre na guerra. E é muito interessante, isso aqui eu tenho que ler para vocês, porque a descrição, gente, eu oriento vocês, é um livro dos mais baratos do C.S. Lewis. Olha como ele começa. Meu queridíssimo, adorado Vermilindo, meu bichinho de pelúcia, meu porcalhãozinho. Agora que tudo está perdido, digo-lhe que você está redondamente enganado em vir a mim todo choramingando para me perguntar se as palavras de afeto pelas quais me referi a você não queriam dizer nada desde o começo. Seu tolinho, e aí eu pulo um parágrafo, você deixou uma alma escapar entre os seus dedos. Ele estava na guerra, ele estava ansioso, ele estava cansado e você deixou ele escapar. A vitória do inimigo, a perda da vida do seu paciente é a nossa grande derrota, porque o inimigo venceu junto com ele. Exatamente. Eu estava esperando 33 cartas e acabei me confundindo. Gente, esse livro, com essa genialidade da perspectiva, ele pega algo sobrenatural que encanta muitas pessoas e coloca isso daí para trabalhar disciplinas cristãs. Como você está vendo, não só as disciplinas, mas conselhos práticos sobre o cristianismo. Princípios do cristianismo puro e simples, do Mere Christianity, estão implicitados aqui, e repito, dá uma ótima pesquisa em literatura também, afinal de contas, Cartas de um Diabo Seu Aprendiz tem o seu viés teológico, mas é um livro de literatura, é um livro onde há um diálogo entre seres sobrenaturais. Enfim, dá uma pesquisa muito legal e é apenas uma das facetas desse autor que a gente tanto gosta e tanto está estudando aqui. Essa foi a nossa aula de Cartas de Outro Mundo, oferecida aqui por mim, professor Joás Mello, no nosso curso C.S. Lewis, escritor, teólogo e filósofo. Aguardo você, se está inscrito, vou lançar o link para a gente aí no nosso bate-papo e no nosso grupo de WhatsApp para a gente trocar uma ideia melhor. Até já já!